Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. Vai estar ajudando muito a gente nesse início de canal. E hoje estamos aqui com o Moeste Sem Filtro, todos os créditos a ele. E sem enrolações, já vamos direto ao vídeo. Ainda lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O próprio relator, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, Flávio Dino e Gilmar Mendes. No caso... Ministro Zanin. E eu também, presidente, aí E ministro eu Cristiano reajustei, Zanin, exatamente. que entrou depois. Isso. E ministro Cristiano Zanin. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, é porque o ministro André, parece-me que a conclusão é também negar provimento. O André... Eu tenho aqui... porque no caso de perfil... Porque aqui, no caso do ministro Toffoli, era um perfil falso comunicado e não retirado. Aí, Eu tenho aqui na minha anotação só o ministro André nega provimento. Nega provimento. Bem claro aqui. Tá? Eu tô com nega voto dele, provimento também, então são 7 votos já. No caso do ministro Fux, 1.057.258, negam provimento o próprio relator e o ministro Dias Toffoli e dão provimento os ministros André Mendonça, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, e eu não votei nesse caso concreto, específico. Só votei na tese. Ok? Muito bem. Então, amanhã, apenas para deixar claro, nós teremos o voto do ministro Fachin e o voto do ministro Alexandre. E suspenderemos o julgamento para tabulação das teses e uma tentativa de organização. Senhor presidente, e amanhã, se ainda houver tempo, após o voto de suas excelências... Muito bem, a gente acompanhou aí um pequeno trecho ao vivo do que acontece no Supremo Tribunal Federal durante esse julgamento. Lembrando que amanhã o julgamento continua com os votos de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes, conforme disse há pouco o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Quero agora conversar com você, meu caro Adalberto Piotto, porque a gente viu o mais longevo integrante do Supremo Tribunal Federal na atualidade, decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, dizer que é um admirador. Aliás, ele colocou todo mundo ali no mesmo pacote. Ele disse: todos nós somos admiradores desse regime. Aí eu quero entender o seguinte, porque no final do ano passado ele disse também que o Supremo havia salvo a democracia. Quer dizer, os ditos salvadores da democracia, eles são admiradores de um regime ditatorial. É isso que a gente ouviu? A gente fica até meio perdido para poder pensar. Não estamos perdidos, não. Você está sendo generoso. Ele disse isso claramente e o Supremo vai contra a Constituição, como já deixou de forma muito clara a Ana Paula. Ele afronta diretamente uma cláusula pétrea, é o artigo 5º, e afronta também o artigo 220. A frase do Flávio Dino é dessas coisas também que provocam sensações terríveis numa sociedade livre. Liberdade regulada é coisa de comunista. Ele é o primeiro ministro comunista no Supremo, segundo o presidente Lula, que o indicou. E depois a gente viu o Senado aprovar naquela... O que é fé? O que realmente é a fé? É confiar em algo... Fácil. É quase uma bobagem. O Alcolumbre era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e durante aquela pré-sabatina, antes da votação, na sabatina, perdão, e depois na votação do Senado, para se ter uma ideia, ele colocou o Dino e o Gonê juntos. Nunca isso tinha acontecido. Por partes e rapidamente, o Hugo Mota precisa fazer outro discurso agora na Câmara, defendendo a prerrogativa da Câmara, a parte que lhe cabe no Congresso Nacional, de sim, ela quem legisla sobre esse assunto. O Supremo pode dar a opinião que ele quiser, mas isso não é assunto do Supremo, isso é assunto do Congresso Nacional. E a Câmara pode, neste caso, talvez vai ter de reafirmar. Difícil é imaginar o Hugo Mota fazendo isso, mas já que ele tomou gosto por dizer vamos recuperar as prerrogativas do Congresso, ou da Câmara especialmente, que o faça agora. Também seria o caso de esperar o Alcolumbre fazer isso, em nome do Congresso Nacional. Eu sei, tudo isso é muito difícil. Eu só estou dando um caminho aqui que seria natural. Mas aí os parlamentares precisam
o São João pode esperar. Desculpa, mas o São João pode esperar. Não dá. Eu não posso permitir a Corte Suprema, neste caso no Brasil, indo contra um dispositivo constitucional, uma aprovação do Congresso Nacional, que foi o Marco Civil da Internet, está muito claro ali. Aí vem o Flávio Dino e diz assim, não tem responsabilização. Como não tem? Claro que tem responsabilização. Se você publicar algo que, obviamente, você não pode publicar segundo a lei brasileira, porque você está, por exemplo, indo contra crianças e tudo mais, essas coisas todas, ou produzindo violência, não discurso político, hein? Discurso político não é violento, não. Nós estamos falando aqui, né? De promover violência, você responde por isso. Por exemplo, defender o comunismo deveria ser crime, tal como defender o nazismo, que também, convenhamos, são regimes de exceção, pegando pela lógica brasileira e do mundo inteiro que pune o nazismo. A questão é essa, ou de quase o mundo inteiro. A questão é, nós temos liberdade, a liberdade para discutir é uma coisa, e obviamente se você for adiante e aquilo levar o mal a alguém efetivamente comprovado na lei, você responde por aquilo. Crime, por exemplo, de contra a honra, está previsto no Código Penal, a Constituição já adverte, olha, tem lei especificamente sobre isso. Como assim não tem punição? Não é assim, e liberdade regulada não dá, não existe liberdade regulada. Existe punição, se acaso, obviamente, você passar do limite. O Marco Civil da Internet diz o seguinte, olha, a decisão judicial pode vir e mandar tirar sua publicação. E claro, dependendo do teor, você pode responder por ela. Claro, com o devido processo legal, não num inquérito sigiloso e sabe-se lá de que jeito conduzido dentro de uma corte do país. Pois é, Carlo Cauti, as redes são responsabilizadas por meio do Marco Civil da Internet, mas a Suprema Corte Brasileira não é responsabilizada e também nem regulada por nada, nem ninguém. Pois é, a parte boa de ter uma TV Justiça é que a gente pode ver pela primeira vez na história, a censura sendo aplicada, sendo decidida. Geralmente, a censura no passado era aplicada, era decidida em quartos do poder, né, de palácios, onde ninguém tinha acesso. Hoje estamos vendo a censura sendo decretada e televisionada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, os mesmos ministros já tomaram checadas em várias ocasiões nas redes sociais por informações erradas ou abertamente falsas, totalmente falsas, que eles mesmos declararam. Agora, é um absurdo a gente ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal falar de liberdade regulada. Regulada por quem? Regulada em nome do quê? Na base de qual ideologia? Ou a liberdade de expressão é total, e quando ela não infringe, como o Piotr estava falando, né, a honra de uma pessoa, mas aí já temos leis para isso. Então, ou a liberdade de expressão é total, ou ela não existe, porque os reguladores terão sempre, tentarão sempre a tentação de tentar limitar essa liberdade de expressão para fazer os seus interesses, exatamente como aconteceu durante as eleições de 2022. Porque censurar um filme da Brasil Paralelo sem sequer assistir aquela película antes mesmo da sua publicação é liberdade regulada ou é censura? Prévia, que é proibida, por sinal. Desmonetizar canais de direita, como a própria Oeste, ou a Jovem Pan, ou outros, é liberdade regulada ou é censura? Ou também censurar a revista Cruzoé, quando publicou uma reportagem sobre o amigo do meu pai, é liberdade regulada? Ou é censura feita por um STF cujo membro o objetivo era tratado naquela reportagem por um caso de uso impróprio de dinheiro público? Ou censurar jornalistas como o nosso Rodrigo Constantino ou o nosso Guilherme Fiuza, sem sequer informá-los do porquê eles estão sendo censurados, porque eles não têm acesso aos autos. É liberdade regulada, ministro Dino, ou é censura? A gente podia continuar aqui por horas. Censurar um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como Marco Aurélio Mello é liberdade regulada ou é censura? Censurar a Gazeta do Povo também, né, que associava Lula a ditadores como o da Nicarágua ou da Venezuela durante o período eleitoral. É liberdade regulada ou é censura? São todos casos de abusos no Supremo Tribunal Federal que está completando esse círculo, né, de cerceamento da liberdade no Brasil, decretando que as redes sociais não vão poder mais operar nesse país. Porque, no final das contas, a conclusão dessa situação é essa. As redes sociais, se for abrogado
o artigo 19 do Marco Civil da Internet serão impossibilitadas de operar no Brasil. Isso há um ano do início da campanha eleitoral mais importante desse país, que será aquela para as eleições de 2026. E o Supremo está censurando o país na cara dura. Deixa eu só repetir essa frase para você que está nos assistindo. Afinal de contas, já são quase 90 mil telas conectadas aqui em Oeste Sem Filtro. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está discutindo o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a regulamentação, a regulação das redes sociais. Vou só repetir uma frase, se você está chegando agora. Disse o ministro Flávio Dino que, abre aspas, liberdade regulada é a única liberdade. Fecha aspas. Essa frase dita pelo primeiro-ministro comunista do STF deixaria até o Stalin emocionado, né, Silvio? Olha, quando a Ana iniciou a fala dela, eu pensei a mesma coisa. Olha, ainda estou um pouco atônito com tudo isso, né? Ministros da Suprema Corte Brasileira, eles guardam a Constituição, Daniel. E em nenhum momento a gente pode comparar o que é a nossa Constituição em vigor, a de 1988, com todos os seus defeitos e demasias, mas é aquela que a gente tem, com o regime chinês, com o que acontece na China. E o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, que fez ali um adendo, né, à fala do decano Gilmar Mendes, ele inclusive esteve na China, ele foi à China. Fazer o quê? Buscar que tipo de referência? Por que não vão aos Estados Unidos? Por que não vão buscar amparo na primeira emenda americana? Por que não vão à primeira emenda de 1791? Por que não vão procurar o nascedor, o Bill of Rights e a defesa do direito à liberdade de expressão, à religião, à reunião, a poder apresentar algo contra o governo? Isso sim é democracia, isso sim é liberdade e direito fundamental. E eles vão se espelhar na China, um país que prende, um país que, quando a Janja fala, olha, eu não entendo por que na China, quando alguém fala mal do governo, ele é preso e aqui não. Eu entendo porque é a Janja. Agora, os ministros do Supremo buscarem o exemplo chinês, para mim, isso daí tem nome, né? Isso é vontade de ditadura. Não tem outra explicação. Ana, quer complementar? Queria sim, Daniel, em cima do que o Couch estava falando sobre as eleições de 2026, queria só trazer um ponto que foi colocado com muita ênfase pelo ministro Dias Toffoli em relação a esse debate, ele que colocou vários pontos ali, por que eles precisavam censurar o Brasil, e tem um ponto ali que ele explica o seguinte: divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral. Ou seja, tudo que eles quiserem em 2026 que seja derrubado, se um candidato de direita para absolutamente qualquer cargo do executivo ele estiver à frente, ele estiver desmentindo, inclusive, falácias, narrativas, combatendo, promovendo o bom debate nas redes sociais, eles serão derrubados, candidatos, a mídia, talvez, né, influencers, personalidades, tudo que eles coloquem em fatos notoriamente inverídicos, porque nós sabemos que notoriamente inverídicos é um buraco negro que eles podem colocar o que quiser, isso será usado. Agora, o Brasil, que anda de mãos dadas agora, inclusive a nossa Suprema Corte, com China, Irã, Venezuela, Nicarágua, os ditadores africanos, acho que esse processo todo, Daniel, não é tic-tac, 72 horas, não. Mas essa frase liberdade regulada, né, que nós ouvimos aí, eu acho que isso deve fortalecer de alguma maneira e até acelerar as medidas em relação ao Brasil aqui nos Estados Unidos, porque, como eu sempre menciono aqui, o quebra-cabeça vai sendo montado, e se tem uma coisa que os americanos não suportam,
é regime totalitário. E eles já entenderam que o Brasil está indo para esse caminho. Bom, e os advogados do general Walter Braga Neto fizeram um novo pedido de revogação da prisão preventiva do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro. O documento foi enviado ao ministro do Supremo e relator da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, logo depois do interrogatório do general na noite de terça-feira. A defesa argumenta que, com o fim da instrução do processo, não há mais justificativa para mantê-lo preso. Cita ainda a decisão do próprio ministro do STF que revogou a proibição de contato entre os réus, incluindo Braga Neto, o que indicaria uma redução no risco de interferência nas investigações. Adalberto Piotto, lembrando também que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou, defendeu a revogação da prisão preventiva do Walter Braga Neto e chamou, inclusive, a prisão de Walter Braga Neto de abusiva e arbitrária com base em acusações mentirosas feitas por um delator em busca de benefícios. Ontem nós comentamos... Fala pessoal, esse foi o vídeo, vou estar vendo uma noticinha aqui para vocês. Conexão Política, ó. Site aí para vocês aí, seguem lá. André Fernandes confronta Hugo Mota diante da Câmara dos Deputados. Traição é feita do palhaço. Parlamentar cobrou por PL anistia revogação do aumento do IOF autônomo. Congresso ao caso Zambelli, alvo de condenação no STF. O deputado federal André Fernandes, do PL, criticou nesta terça-feira, dia 10, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, republicanos, por não ter submetido ao plenário de votação sobre cassação da deputada Carla Zambelli, condenada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso no plenário, Fernandes afirmou que se sente enganado por ter apoiado Mota nas eleições à presidência da casa. Em fevereiro, ele definiu que qualquer decisão sobre perda de mandato de parlamentar seja submetida e deliberação do conjunto dos deputados. Resgate as forças na Câmara dos Deputados não aceita que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem alvo dessa casa. Se o deputado Carla Zambelli ou qualquer ou que seja deputado seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E o que os deputados coloquem sua digital na cassação, na perda da mandato, como fizeram com o Daniel Silveira, mas dizer que simplesmente vai acatar decisões em um desse respeito e uma chute na cara do presidente. E um chute na cara dos parlamentares e um chute também na cara da oposição, declarou. Em resposta, o presidente da Câmara reagiu às críticas de Fernandes e negou que vai se pressionar sobre pressão. Não vai ser Vossa Excelência insinuando que só isso ou aquilo que há para agir favor contra esse tema, afirmou, e não funcionou no grito, completou. Pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o like, comente aí de que cidade vocês estão assistindo, do que você está achando desse julgamento que tá tendo aí do Bolsonaro aí, do 7 acusados que tá tendo. Pessoal, tá difícil, mas comente aí. Muito obrigado a todos, até a próxima.